Eu saúdo a amada igreja do Senhor, aos amigos, irmãos, os internautas, dizendo: bem-aventurado os que habitam em tua casa e louvam-te perpetuamente. Amém? Somos bem-aventurados. O tema da nossa mensagem: caminhando na visão de Deus, em obediência e propósitos. O texto básico, Josué 1, versículo de 1 a 9. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora para este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te porá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Então, somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém, glória a Deus. Oremos. Senhor, este é um momento maravilhoso, Pai. É o momento de ouvirmos, nos alimentarmos, Senhor, a nossa alma, o Espírito pela palavra. E é esta palavra que penetra nos corações das ovelhas, dos filhos, que Tu escolheste, Pai, gerando vida, transformação e cura, Pai. Eis-me aqui, Senhor, fala aos nossos corações. Somos gratos a Ti por tudo, Pai, e usa-me no nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus oramos, amém. Derrama poder, Pai, tudo será para a glória de Deus, amém. Universal Assembleia dos Santos, amém. Internautas, acabamos de ler a palavra de Deus e vamos ver o que Deus tem a nos dizer
a igreja nesta manhã. Amém? Começo esta homilia com algumas perguntas. Como manter e sustentar a tua confissão de vitória em meio às tempestades? Como louvar a Deus em quaisquer circunstâncias? Como exaltar a Deus no mais profundo, quando os seus sentimentos estão fragilizados? Como aprender a ouvir a voz de Deus? Como ter sempre o seu coração, em quaisquer circunstâncias, com ações de graça? Estamos diante de um novo ano, 2013, começou ontem e já chegamos no final de fevereiro. Enfrentamos lutas, batalhas, perigos. Tivemos dias de ansiedade, preocupações no ano que passou, eleições, desempregos e por aí vai. Para nós, filhos de Deus, herdeiros, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, há uma terra a ser conquistada, há inimigos a serem vencidos ou não? Sim. Como Deus falou a Josué, e vimos no texto básico, o povo de Israel ansiava por este momento. O tempo da oportunidade batia a porta. O tempo oportuno de Deus havia chegado. Era a hora de tomar posse da herança. Há muitos sonhos que vocês têm nutrido há anos. Nós temos nutrido. No ministério, no casamento, na família, na saúde, nas finanças, na sua vida espiritual. Agora, chegou a hora de você conquistar seus ideais e vencer seus inimigos, que muitas vezes está na mente. Prostração, dúvidas, não tem vontade de orar, de estar na congregação, e os dardos inflamados vão crescendo. O que você precisa fazer? É necessário tirar os olhos da crise, a saber que Deus está no controle. Não ignorar, mas não focar. Amém? Josué 1, versículo 1 e 2. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Amém? Moisés, o grande líder, está morto. A crise chega repentinamente, ou não chega? Chega. Ela vem a todos nós. Vivemos uma crise internacional. A violência campeia. O tráfico de drogas resiste toda a lei e justiça. O desmoronamento, amado, dos valores morais, a desintegração das famílias,
os fenômenos da natureza parecem anunciar a volta de Jesus. Está próxima. Vimos no texto básico, Moisés está morto. E aí, mas meu Deus, o nosso Deus soberano, continua no trono reinando. Aleluia! Glória a Deus! Nosso Deus está vivo, a quem nós estamos cultuando. A obra continua. Precisamos assumir o nosso papel como servos de Deus, como soldados de Cristo. E às vezes damos desculpa, dizendo para Deus que não estamos preparados, que estamos enfraquecidos na confiança em Deus. Mas com exemplos, vamos ver alguns homens já tinham influenciado o mundo, enfrentaram grandes problemas, enfrentaram aflições. Todos conhecem Alexandre o Grande, já havia conquistado o mundo aos 23 anos de idade. Ele nasceu 356 antes de Cristo. Foi rei do reino grego, antigo da Macedônia. Ele passou a maior parte dos seus anos em uma série de campanhas militares sem precedentes na Ásia. Aos 30 anos, havia criado um dos maiores impérios do mundo antigo. Morreu na batalha. Ele morreu na batalha e foi considerado um dos comandantes militares mais bem-sucedidos. Amados, Deus nos mostra na música, Mozart, pai e filho, trabalhavam como músicos para a corte do príncipe arcebispo de Salzburg, isto. Ele tratava seus músicos com dureza. Ele tratava. E Mozart não passava de um criado. E o pai sempre dizendo: não esmoreça, vamos em frente, deixa a dureza do coração do arcebispo. Amados, disse, não negligencia. Cristóvão Colombo já tinha seus planos aos 28 anos de idade. Lutero iniciou a reforma com 38 anos e Calvino com 21 anos. O nosso Deus está vivo. Nossa confiança está no Senhor. Nossa vitória não vem de homens, mas do nosso Deus, que Ele está vivo. Cada geração precisa se levantar e conquistar, arar a terra, como, por exemplo, está aí um desafio, meus amados. Na live, podemos fazer pequenos grupos. Nós temos falado, o Senhor tem mostrado, para evangelizar, divulgar, proclamar o Evangelho, trazendo visitantes para a igreja. Está às portas a bênção da igreja de Itaipu. É para divulgar, conquistar essas terras aqui, Itaipu, porque a própria palavra de Deus diz: primeiro buscai o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Está a saúde, está todos os problemas. O nosso Deus não está morto, Ele está vivo e Ele é fiel em suas promessas. Os homens passam, mas Deus continua no trono. Ele está reinando, meus amados. Precisamos
manter o ideal. Esse ideal tem que manter aceso. Vejam, John Wesley disse: Senhor, dá-me 100 homens que não temam outra coisa, dá-me 100 homens que não temam outra coisa senão o pecado, que não amem a ninguém mais do que a ti, Senhor. E nós, falou John Wesley, eu e esses 100 homens abalaremos o mundo. Foi uma oração sincera. O Asbel Green, ao morrer, ele falou para a sua irmã: Deus levantará os seus próprios instrumentos para continuar a sua obra. E quem são esses instrumentos? Somos nós. Nós somos instrumentos nas mãos de Deus. Aleluia. Precisamos tirar os olhos do deserto. Precisamos, meus amados, arar a terra para novos desafios. O deserto não é para buscar ali no deserto. Não fomos chamados para fazer do deserto cemitério, não. Mas para conquistar a terra que Deus nos prometeu. E aquele que duvida, amado, fica ali enterrado no deserto. A incredulidade não agrada ao Senhor. Diga: a incredulidade não agrada ao Senhor. Mas a fé que Deus te deu, o dom da fé para crer, levanta, amados, a vitória, alcança voos altíssimos, amados, é para a glória de Deus. Amém? Hebreus 3, versículos 7 a 11, a palavra do Senhor nos diz: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por quase 40 anos. Por isso, me indignei toda essa geração e disse: estáis sempre, erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei, na minha ira, não entrarão no meu descanso. Creiam, aquilo que é impossível para você, é possível para o nosso Deus. Amém? Receba, o Senhor pode realizar o seu sonho ainda esta semana, em nome de Jesus. O Senhor pode realizar ainda este ano vitória na saúde familiar, amém? Na vida financeira, amém? Vitória em todas as áreas do seu viver, amém? Amém? Aquilo que parece impossível para você pode ser abrir diante dos seus olhos, amados, como o mar se abriu para o povo que creu. O nosso Deus, Ele é imutável. É o mesmo Deus de ontem, hoje e do amanhã. E volto a lembrá-los que há 20 anos atrás, uma senhora, o Senhor levou, prometeu uma igreja própria. Um dos projetos de Deus se cumpriu. Um dos projetos de Deus. Ele começou a boa obra, ele vai terminar com grandes vitórias. Você crê? Você está incluído nesta vitória, eu estou incluído nesta vitória, nós estamos incluídos nessa vitória. Vamos trabalhar, soldados do Senhor, nesta grande seara. Amados, pensa que é fácil? Eu fiquei a semana inteira, Senhor, e Ele mostrava, eu ia para um lado, eu ia para o outro.
quando abraçamos o projeto de Deus, nossos sonhos, nossos pedidos de oração, nossos projetos alcançam grandes alvos em qualquer área das nossas vidas. Vocês creem? Amém? John Wesley pregou mais de uma vez por dia durante 54 anos. Ele viajou a cavalo 200.000 quilômetros. Publicou 5 volumes sobre filosofia, meus amados. Publicou 4 sobre história da igreja. No final de sua vida, a igreja metodista era a 3ª mundial força evangélica do mundo e maior igreja evangélica dos Estados Unidos. Deus não nos chamou para contar os inimigos, sejam na área de sentimentos, na área da saúde, em qualquer área, mas para vencê-los, amém? Há inimigo que nos espreitam. Há batalhas que precisam, meus amados, ser travadas. Mas a vitória vem do Senhor. Ele vai à nossa frente. O nosso general é Cristo, como nós louvamos. Ele quebra o aço e despedaça a lança. Eu creio, ele quebra o asco. Salmo 46, versículo 9. A palavra do Senhor nos diz: ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a terra, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, só exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glória a Deus. Digam: nenhuma harpa forjada contra a minha vida prosperará. Não vai permanecer. Deus é o meu escudo, socorro bem presente nas tribulações. Ele é o meu escudo, diga, ele é o meu escudo. Socorro bem presente nas tribulações. Diga, o tempo de Deus, com certeza, sem duvidar, é agora. Diga, é agora. É agora. A vida não é um ensaio, meus amados. Diga, a vida não é um ensaio. A vida não se repete. A vida não espera. O que você precisa fazer é agora. Digo, é agora. É agora. É agora. Amados, entre nós e nossos sonhos, sempre há oposições. Sempre. Não há vitória sem luta. Nós temos lutas. Deus nos promete força e consolo e não ausência de lágrimas. Podemos chorar, mas o Senhor diz, Ele nos consola. Amanhã, você pode levantar, acabou o choro. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vencê-la, mãe. O choro pode, mas a alegria, o Senhor Deus te sustenta. O Senhor Deus me sustenta. Há obstáculos em nossas vidas, uma doença, um relacionamento quebrado, um problema financeiro, pecado, ou um sonho a ser realizado. Deus nos mostra através da sua palavra, amados, como atravessá-lo. E estamos fracos, doentes, podemos estar até sozinhos, mas o Senhor está conosco.
O Senhor está nos dirigindo. O Senhor está no controle, amém? Você crê nisso? Amém. Charles Spurgeon, meus amados, ele sempre exerceu suas múltiplas atividades. Ele tinha múltiplas atividades. Ele sofria de uma doença chamada gota. E ele estava numa crise de saúde, numa depressão muito abalada. E ele teve de passar a maior parte do tempo no sul da França para se recuperar. Sua esposa, de Charles Spurgeon, ela ficou inválida após o nascimento dos gêmeos. E ele superou as limitações. Embora a esposa dele, paralítica, ela dirigiu da cama um trabalho pioneiro de distribuição de livros do seu marido. Com 20 anos, Spurgeon atraía pessoas de longe para ouvi-lo. Ele decidiu construir um templo para 5.500 pessoas. Amém? Ele chamou os seus 30 líderes e disse: se alguém duvidar, porque eu creio que vou construir um templo para 5.500 pessoas. Se duvidar, pode sair, pode ficar tranquilo. Eu creio num Deus que eu sirvo. E acontece, meus amados, que 23 líderes saíram. Como acontece hoje, por qualquer coisa, saem da igreja. O deixaram. E só ficaram 7. Ele levou o seu sonho com esses 7. Com esses 7 homens somente. Ele construiu o templo e durante 30 anos lotou toda manhã e toda noite. Tabernáculo Metropolitano de Londres. Meus amados, é maravilhoso. Todos nós temos problemas, mas quando nós primeiramente, Senhor, eu creio no Teu poder, Ele está à frente de tudo. Irmãos, há sempre aflições, há sempre oposições, problemas a serem atravessados. Pergunto, vocês irão me responder, eu vou esperar. O que é uma doença, os problemas para aquele que lançou os fundamentos da terra? Resposta: são nada. Amém? Então fale isso para Jesus: são nada, Senhor. O que é os piores problemas para o Senhor, que mede as águas do oceano na concha da sua mão? Nada, nada. Precisamos saber que a vitória vem de Deus, é de Deus, é Ele, a vitória é dele, e não a nossa força, não a nossa vontade. Saber que a vitória vem de Deus nos torna o quê? Destemidos. Amém? Saber que a vitória vem de Deus nos ajuda a enfrentar os gigantes com ousadia. Dizer: tu vens contra mim, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Mas falar com precisão, crer somente, meus amados. Precisamos discernir a visão de Deus para a nossa vida. Diga para o irmão: precisamos discernir a visão de Deus para a nossa vida.
Josué, como vimos no texto básico, ele recebeu uma visão clara sobre o que fazer. Nós não vimos? Onde ir e a quem levar. Josué 1, versículo 2 a 4. Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande para o poente do sol, será o quê? O vosso limite. O chamado de Deus para Josué foi bem claro. Conduzir o povo à terra prometida. Deus respondeu 3 perguntas de Josué. A quem? Digam, a todo o povo. Aonde? A terra que eu dou aos filhos de Israel. Quando? Agora. Não. Pergunto. E você fica refletindo. Qual é o grande propósito de Deus para a minha vida? Pergunta para você. Qual é o grande propósito de Deus para a minha vida? Fica refletindo. O que Deus chamou você para fazer? O que Deus chamou você para fazer? O que Ele colocou em suas mãos para realizar? Qual é a visão de Deus para você? Fica refletindo, amados. Faz uma reflexão. Você está fazendo a vontade de Deus? Ou está fugindo como Jonas? Ou está murmurando? Paulo disse, vamos em Atos 16, versículo 6. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus, o quê? Não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Trode. À noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e rogava, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Glórias a Deus, amém? Amados, como o apóstolo Paulo disse, uma coisa eu faço. Quem caminha com base na visão, caminha com objetividade. Paulo não ficou em Jerusalém. Ele estava batendo em portas, ele estava a caminho. Muitos de nós podem encontrar portas fechadas e tentando nos mover em uma direção, buscando algo, tentando descobrir a vontade de Deus. Amados, olha o recado de Deus, muito simples. Cristo está sempre esperando que você o deixe falar em meio à sua caminhada. Como? Se aquietando, confiando, caminhando na visão com propósito. Qual é a paixão da sua vida? A visão de Deus para a sua vida está relacionado com aquilo que pesa no teu coração? O Senhor deu esta mensagem para reflexão. O Senhor está falando no mais profundo do seu coração. O Senhor diz, deixe de reclamar. Deixe de murmurar. Há um chamado de Deus para você e para mim. Dê glórias a Deus. Há um chamado de Deus para cada um de nós.
Há uma obra a ser feita, amados. Qual é a visão de Deus para a sua vida? É para reflexão. Dentro da obra de Deus, para alguns pastores, a paixão é a pregação. Como falou meu filho antes, como a mim e alguns pastores. O trabalho na obra de Deus é extenso, meus amados. Evangelizar, digo evangelizar, falar do amor de Deus, tocar, louvar para fazer visita a hospitais, presídios, proclamar o evangelho, o ide de Jesus. Coloque paixão, coloque paixão. No peito de Hudson Taylor ardia a evangelização. Pergunto, no ide de Jesus, qual é a sua paixão pela obra? Não esqueçam da promessa de Deus. Primeiro, buscai o reino de Deus. Nesses 10 minutinhos finais, Spurgeon dizia para seus ministros: meus filhos, se o mundo chamar para serem reis, não se rebaixem, deixem a oposição. Eles estão fazendo oposição, mas ficam na posição que o Senhor lhes outorgou, embaixadores de Cristo. Aleluia, amém. Vamos dar glórias a Deus, para Jesus. Embaixadores do céu, filhos do Altíssimo. O Senhor está no controle, nada foge do controle de Deus. Doença, o que for, meus amados, o nosso Deus está no trono. Ele está olhando para cada coração, para cada um de nós. Ele está trabalhando. Somos mais que vencedores. Oh, meus amados de Deus, olha o porquê da pergunta à igreja, aos internautas, aos irmãos: o que você tem feito para este reino inabalável? O que você tem feito para esta obra? Temos muito trabalho à frente. E Deus disse para Josué e para a igreja. Josué 1, versículo 8 e versículo 9. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás o quê? Todos. Então, farás. Então, farás prosperar o teu caminho. Eu recebo esta palavra. E serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Amados, é o Senhor. Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, Pai. Glórias ao nome de Deus. Toda honra e toda glória ao nosso Jesus. Deus falou 3 vezes para Josué: ser forte, ter coragem e ter o quê? Ânimo. O desânimo é contagioso. O desânimo é contagioso. Foi por causa do desânimo que milhões de pessoas morreram no deserto. Sem ânimo, ninguém se levanta na crise. Diga, sem ânimo, ninguém se levanta. Sem ânimo, ninguém chega ao destino. Sem ânimo, ninguém enfrenta situações. Sem ânimo, não se restaura a saúde. Sem ânimo, não se restaura casamento. E finalmente, sem ânimo, não se evangeliza, amados, nem se experimenta o avivamento da igreja.
é salvo. Mas o Senhor diz: experimenta ter comunhão comigo, ouça a minha voz. Quem crê, corre riscos. Quem confia, sai à batalha em nome do Senhor. Temos que adotar outro estilo de vida no Senhor. Há pessoas que precisam ser curadas do desânimo. Amém? Internautas, há pessoas que precisam ser curadas do desânimo antes da cura física. O texto básico nos mostra que o ânimo é gerado no coração de 3 formas. É a promessa de Deus, é agir de acordo com a vontade de Deus em obediência. E o que mantém o ânimo é a consciência da presença de Deus. Onde quer que estejamos, Deus está conosco. Amém? Eu creio. Diga para o irmão: você crê? Porque eu creio. Nós cremos. Em nome de Jesus. E o mais importante, é preciso, meus amados, o mais importante de tudo que nós ouvimos, a obediência, mas o mais importante é ter santidade. Santidade, coração limpo, vida de oração, leitura da palavra, dê glórias a Deus, servir com alegria, amar a obra, ajudar os irmãos, ser generosos. O Senhor está falando o tempo inteiro, pequenos grupos, visitantes, amados, primeiro buscai o reino de Deus. Infelizmente, a geração atual, ela tem sido chamada de geração Coca-Cola, geração shopping center, geração virtual. Tem tempo para tudo, menos de meditar na palavra de Deus. O texto nos dá 3 princípios: meditar dia e noite. Vamos dizer, meditar dia e noite. Como disse, meditar dia e noite. Falar sem cessar. E santidade. Qual é o resultado? Sucesso e prosperidade. O nosso Deus pode restaurar a saúde, milagres, amados, o cego enxergar. Amado, pode estar morrendo, o Senhor ressuscita. Uma ilustração. Numa pequena cidade na Inglaterra, um presbítero observava da janela a nevasca. Ele precisava ir, porque esse presbítero, ele abria e fechava a igreja. Ele fazia esse trabalho. E nesse domingo, ele também estava predestinado a pregar. Havia poucas pessoas devido à nevasca. E além dele ter responsabilidades de abrir a igreja, amado, ele abriu a palavra de Deus, o que Deus colocou no coração dele. Ele olhou pouquíssima pessoa. Isaías 45, versículo 21 e 22, é uma ilustração verdadeira. Olha o que diz a palavra. Ele pregou Isaías 45. Declarai e apresentai as vossas razões. Todos nós podemos apresentar nossas razões agora ao Senhor, não é verdade? Em consciência. Que tomem conselho uns com os outros. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde aquele tempo anunciou? Porventura não o fiz eu, ó Senhor? Pois não há outro Deus, senão eu, Deus, justo e salvador. Não há além de mim. Olhai para mim e sede salvos, vós, todos os limites da terra,
porque eu sou Deus e não há outro. Glória a Deus. Obrigada, Jesus, pelas respostas de oração. Obrigada, Senhor, o Senhor está tratando de cada um de nós. O Senhor está, Senhor, visitando cada lar aqui representado, cada internauta, cada família. Mas ali na igreja, esse presbítero que pregou sobre Isaías 45, ele estava chovendo muito, muitas nuvens. Ele estava ali na igreja, um adolescente de 13 anos de idade. 13, um adolescente. E essas palavras atingiram o seu coração. O nome deste adolescente era quem? Quem? Charles Spurgeon. Glória a Deus, meus amados. Glorificado seja o nome do Senhor. Quando a palavra de Deus é anunciada, a virtude do alto dos altos céus. Concluindo, através da palavra de Deus, nosso peito se enche de novas esperanças. Amém? Temos novos desafios na igreja. Aqui temos desafios, meus amados. Só Deus é que sabe. Nós sabemos. Nós temos que intensificar o nosso louvor. Criar pequenos grupos, evangelizar. As portas da nossa igreja própria se abrir, está as portas aí, Itaipu, que foi prometida há 20 anos, se cumpriu. Sofremos. Vendi carro, meu filho vendeu um carro, ingratidões, mas o Senhor, Ele conhece o coração de cada um. Amados, 20 anos não são 20 dias, e o Senhor disse que Ele daria o local próprio. Nós estamos aqui, cuidando de cada igreja, e precisamos também do cuidado do Senhor. Também temos desafios na nossa família, no nosso trabalho, na nossa saúde, nossos entes queridos precisando, Deus, de uma saúde completa. Visita, Senhor, a nossa amada ovelhinha, Senhor, que está acamada, só um milagre. Senhor, tua irmã, oh Jesus, a nossa Tetê, Jesus, a Juliana, todos aqueles que estão, Senhor, crendo no milagre. Senhor, cada vida, cada família, Senhor, liberta os pais daquilo que não provém de Ti. Mas o Senhor Jesus lhes chama e nos faz promessa. É tempo de se levantar e obedecer. É tempo de experimentar os milagres de Deus. Digam amém. Pois quando agimos em nome de Jesus, quando agimos em nome de Jesus, é para a glória de Deus. Não é para o meu, não é para o pastor, não é para cada um de vocês. É para a glória de Deus. Os inimigos fogem e nós possuímos a terra da promessa, segundo a vontade de Deus. Quem tem ouvidos, ouça. Então, amados, uma frase no telão para terminarmos. Vocês podem ler junto com a pastora. Nós, filhos de Deus, só recebemos de tudo o que está nas mãos de Deus quando decidimos esvaziar as nossas. O bom preço para conseguirmos qualquer coisa que seja realmente relevante
é a renúncia ao antigo, é a renúncia ao velho, é a renúncia ao engano, tranquilamente adormecido em nossa zona de conforto. Que assim seja, e assim diz o Senhor.